nações há de julgar, todos grandes e pequenos, o juiz hão de encarar. É assim a terceira estrofe deste hino de batalha, desta canção de vitória com a qual iniciamos todos os programas. Seja bem-vindo. Hoje estamos no dia 24 de fevereiro, vencendo no juízo investigativo. Muitas pessoas têm medo. Como irei encarar o juiz de toda a terra? Como meu caso será julgado? Serei eu reprovado ou serei eu absolvido? Esse é o tema do nosso estudo hoje. Antes disso, quero sugerir que você leia com a sua família, com a sua esposa, com seus pais, eu não sei. Leia o capítulo 28 do livro O Grande Conflito. O título do capítulo é O Grande Juízo Investigativo. Muitas pessoas são adventistas há muitos anos e nunca leram esse capítulo. Às vezes não leram nem o livro Grande Conflito. Ah, Tiago, eu já li. Leia novamente. Eu já li umas 10 vezes aquele capítulo. Aquele capítulo é uma exposição dos textos bíblicos que falam sobre o juízo. Eu contei. Ellen White expõe 48 textos bíblicos explicando a doutrina bíblica do juízo. Ela não imaginou, não tirou da cabeça dela, está apenas mostrando como os textos se interrelacionam. Então, você precisa ler aquele capítulo e verificar os textos, aprender também essa verdade tão profunda, né? Muitas pessoas hoje na internet, nos debates, estão dizendo que o juízo investigativo não existe, que isso talvez foi coisa da cabeça de Ellen White, só a igreja adventista tem isso. Hoje nós vamos estudar que não é bem assim. Quando Ellen White quando ela escreveu o livro Grande Conflito, muitos anos antes, outros adventistas, pastores, professores já haviam encaixado todos esses textos e demonstrado harmonia entre eles sobre a verdade do santuário e do juízo. Ellen White, ela não é autora. Quem fala isso talvez nunca leu o livro Grande Conflito e nunca percebeu que ela está, como qualquer professor de Bíblia ali, expondo os textos bíblicos, explicando a Bíblia, né? Então, hoje nós vamos ver na Bíblia a base do que é chamado juízo investigativo. Vamos estudar em forma de perguntas. Por acaso a Bíblia fala sobre Deus julgar a humanidade? Atos 17, 30, 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça. Então, Deus vai julgar a humanidade? Sim, ele inclusive estabeleceu um dia. E ele julgará no futuro. O verbo está no futuro. Alguns pensam que tudo já ocorreu, o julgamento ocorreu na cruz, mas aqui o livro de Atos foi escrito bem depois da morte de Jesus, né? Então é no futuro. Ele julgará tudo no futuro. Quem será julgado? Todos ou apenas alguns? 2 Coríntios 5:10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Então a Bíblia deixa bem claro que todos, grandes e pequenos, ricos e pobres, famosos e não conhecidos, todos serão julgados. E serão julgados por meio de quê? Pelas ações praticadas, né, por meio do corpo. 3. Segundo Salomão, por que deveríamos guardar os mandamentos? Eclesiastes capítulo 12, verso 23 a 24. De tudo que se tem ouvido, a suma, o resumo é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Vamos fazer uma pequena pausa aqui. No estudo anterior, nós vimos que há duas obras, Cristo por nós e Cristo em nós, né? Quando o homem pecou, Deus fez uma obra por ele, substituindo o homem que deveria morrer. Então ele foi perdoado. E muitos pensam, a partir daí, não é necessário a obra em nós. Ora, se antes
do homem pecar, a guarda dos mandamentos já era devida, continuará sendo devida após receberem o perdão. Então vejam o texto. Por que guardar os mandamentos? Porque isto é o dever de todo homem, antes do pecado e também depois do pecado, depois de conhecerem a salvação. Porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Tudo será revelado, ninguém esconderá nada, nem mesmo os pensamentos ficarão ocultos. Deus vai julgar todas as obras. Note que Deus não vai julgar a fé das pessoas, Deus vai julgar as obras, o que elas praticaram por meio do corpo. Agora, Daniel descreve esse grande tribunal. Vamos dar uma olhada? Daniel 7, 9 a 10. Continuei olhando até que foram postos uns tronos e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo e as suas rodas eram fogo ardente. Quem é o ancião de dias? Deus o Pai. Então foram postos uns tronos, né? Deus o Pai, toda a corte celestial ali reunida, uma cena tremenda, gloriosa, sublime, muito solene. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Onde que o tribunal se assentou? Nos tronos que foram postos. Então a corte ela se instala em um lugar, os livros são abertos e inicia-se uma sessão de julgamento. Que livros são esses, Tiago? Quando você vai a algum tribunal humano, ali se assenta o juiz, o promotor, né, os advogados, as partes, e então o juiz abre o processo, que é um livro. É o livro onde estão descritas as obras de cada parte, o que fez, o que deixou de fazer. E então o juiz ele vai fazer o quê? Ele vai avaliar aqueles livros, ele vai ouvir testemunhas, se for o caso, ele vai investigar os documentos. Se houver alguma gravação, ele também ouvirá aqueles áudios. Se houver um vídeo revelando o que aconteceu, ele também vai investigar tudo a fim de determinar a sentença. Então, todo tribunal humano, ele investiga os autos, os livros de registro, os processos, os livros que são abertos. Assim também, o tribunal divino vai abrir os livros e iniciar o julgamento. O julgamento investigará esses livros. Vejamos agora, em Apocalipse 20, 12, qual será o parâmetro utilizado por Deus para julgar as pessoas. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados. Como? Segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Veja que interessante. Lá em Daniel é mencionado os livros e o tribunal. Aqui também é mencionado um julgamento onde são abertos livros. E um livro se destaca, o livro da vida. E as pessoas foram julgadas segundo as suas obras. Então, o que quer dizer investigar? O juízo investigativo. Investigar é examinar, avaliar. Então, o juízo investigativo é o juízo que examina, que avalia. Todo juiz terrestre, ele avalia as provas, as testemunhas, os vídeos, os documentos de cada uma das partes para ele definir quem está certo e quem está errado. O juízo, a corte celestial, ela vai avaliar os livros de registro. Vimos isso em Daniel 7, vemos isso em Apocalipse. Por isso que a expressão juiz investigativo, ela é bíblica. Ah, Tiago, ela não se encontra na Bíblia. É verdade, a expressão não se encontra na Bíblia, mas o conceito é bíblico. É algo que uma criança de 5 anos pode explicar. Ah, me mostre na Bíblia juiz investigativo. Olha, essa palavra não existe na Bíblia. Mas quando nós vemos que o tribunal onde Deus se assenta para investigar as pessoas, Deus está ali olhando os livros de registro, olhando o livro da vida, E olhando os demais livros, ele está investigando ali as obras, as ações de cada pessoa,
antes dele prolatar a sentença. Então, é muito fácil compreender que o juízo precisa investigar. Se o juiz não investigar nada, como ele vai pronunciar uma sentença? Como dizer quem está certo, quem está errado? Agora, como Jesus ensinou essa verdade? Mateus 22, 11 a 15. Por meio de uma parábola, a parábola do casamento. Veja só. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial naquele casamento e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Veja que parábola interessante. Antes da festa de casamento, antes ali da ceia das bodas, o rei ele passa a investigar o vestuário dos convidados. E ele percebe que todos estão ali certinhos, né, com a roupa adequada para a ocasião. E de repente, na sua investigação, ele vê um homem que não trazia a veste nupcial. Havia uma regra para aquele casamento, né? Todos foram chamados, mas nem todos foram escolhidos, porque alguns não possuíam as vestes. Então nós vemos aqui, nessa parábola que Jesus conta, uma investigação dos convidados. Por que isso é importante? Porque lá em Apocalipse, a Nova Jerusalém é retratada como a esposa do Cordeiro. E no livro de Efésios, a esposa é retratada como a igreja. Então, a igreja precisa de morar em um lugar e a cidade precisa de habitantes. Então, essa figura da esposa do Cordeiro, nós temos a cidade e nós temos também os súditos. E essa parábola de casamento que Jesus conta, ela está relacionada a várias outras de casamento, inclusive com o livro de Apocalipse. Veja só. Apocalipse capítulo 19, 7 a 8. Segundo a Bíblia, o que simboliza a veste nupcial? Alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, a festa de casamento, cuja esposa a si mesma já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Veja só que interessante. Lá na parábola que Jesus conta, nem todos estavam com as vestes nupciais. E aqui é dito que os santos, eles estão com as vestes, eles foram convidados para as bodas do Cordeiro. E o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Tiago, como assim são os atos de justiça se todos pecaram? É verdade que todos pecaram, mas o Apocalipse diz o seguinte: bem-aventurados os que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Então, vimos na semana passada que Cristo faz uma obra por nós e uma obra em nós. A obra por nós foi feita na cruz do Calvário. A obra em nós é a obra da santificação. Então, quando você lava as suas vestes sujas no sangue de Cristo, elas ficam limpas. E ao você viver uma vida de santidade, elas permanecem limpas. A obra de Cristo por nós é pela graça, e a obra de Cristo em nós, a santificação, também é pela graça. Você já deve ter percebido que na Bíblia, as vestes, elas representam o caráter. Então, nós estamos com vestes sujas, quer dizer que o nosso caráter está imperfeito. Agora, vestes puras, vestes limpas, são os atos de justiça dos santos, ou seja, é um caráter de santidade. E a Bíblia diz que Cristo quer conceder o quê? O caráter dele a nós, as vestes dele a nós. Então, nós não temos vestes. Aquelas vestes imundas, elas devem ser retiradas de nós. E ele nos concede o seu caráter puro, a justiça imputada. Só que, por vezes, nós falhamos, pedimos perdão e ele fornece mais justiça imputada.
E a partir daí, ele quer fazer uma obra em nós, é a justiça comunicada, é o caráter dele que vai sendo transferindo e na prática modificando o nosso caráter, para que quando chegar o dia, os atos de justiça dos santos, quer dizer, a veste dos santos, serão os seus atos de justiça e eles estarão com a roupa correta. Na investigação, eles serão aprovados e poderão participar da festa de casamento. Qual será a recompensa dos vencedores no juízo? Apocalipse capítulo 3, versos 4 e 5. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos. Veja só novamente o tema das vestes, vestiduras brancas. Aquele que manifestou o caráter de Cristo aqui na terra, receberá na nova terra uma veste branca literal, representando o seu caráter puro e santo, assim como o caráter de Cristo. Andarão de branco comigo, quem? Os que não contaminaram as suas vestes. E de modo nenhum o nome deles será apagado do livro da vida, que se abre por ocasião do julgamento. Tudo está interligado. Que interessante aqui essa sequência de passagens. Ah, Tiago, mas as minhas vestes não estão limpas, minhas vestes estão contaminadas. E aí, será que existe alguma esperança para mim? Quando nós vamos lá em Zacarias capítulo 3, verso 3 a 5, temos a cena de julgamento onde Josué está diante ali, né, de um lado o anjo do Senhor e de outro lado o acusador, Satã, Satanás. E ali Satanás fala, você fez isso, você quebrou a lei, você desobedeceu. E Jesus Cristo diz o quê? Vamos ler? Ora, Josué, trajado de vestes sujas, estava diante do anjo. Tomou este a palavra e disse aos que estavam diante dele, tirai-lhe as vestes sujas. E a Josué disse, eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Então, primeira verdade, é uma mentira dizer que Jesus coloca o seu manto de justiça sobre os nossos trapos de imundícia. Isso está errado, não é bíblico. Muitos pensam assim por causa de uma ilustração muito famosa na internet, onde está um homem com aqueles andrajos de mendigo, uma roupa toda suja, furada, rasgada, e então Jesus Cristo, por cima daquela roupa rasgada, coloca uma roupa limpa. Não é assim. Primeiro ele diz, tirai-lhe as vestes sujas. Representa um caráter imperfeito, símbolo do pecado. Então ele imputa a nós o seu caráter justo. E ele espera que nós mantenhamos, pela graça, estas vestes limpas dali para frente. Tirai-lhe as vestes sujas. Eis que tenho feito que passe de ti a tua iniquidade. Esse é o símbolo de tirar as vestes, é o perdão. E te vestirei de finos trajes, é o símbolo dos atos de justiça. E disse eu, ponham-lhe um turbante limpo sobre a cabeça. Puseram-lhe, pois, sobre a cabeça um turbante limpo e o vestiram com trajes próprios. E o anjo do Senhor, né, estava ali, representando Jesus Cristo. Se você pecou, lembre-se que há esperança. Todos os que reconhecem o seu pecado sem justificativa encontrarão a misericórdia, mas o que encobre a sua transgressão jamais prosperará. Se você buscar a Cristo, hoje Ele é o seu advogado. Primeira carta de João, capítulo 2. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo. Para quê? Para que não pequeis. Mas, se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, e Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos próprios pecados, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Como vencer no juízo? A primeira coisa é contemplar a Cristo todos os dias. Vê-lo sobre o Calvário, pendurado na cruz, com os braços abertos, sem roupa. Que humilhação terrível! O Filho de Deus, o Criador de tudo,
poderia chamar em seu auxílio 10.000 dos anjos. Mas se ele o fizesse, você não teria um substituto. Ele precisava sofrer a ira de Deus pelo seu pecado. Contemple Jesus suando gotas de sangue no jardim do Getsêmani. Busque a Jesus todas as manhãs, orando de noite. Não existem pessoas que se afeiçoam pelos outros aqui na terra, amigos, familiares ou até namorados, acabam se casando. Se essa afeição pode ser, concedida a um outro pecador mortal, como não ficaremos encantados com a pessoa de Cristo? Ele é Deus, mas ele é um ser humano também. E ao comungar com Cristo todos os dias, recebermos a energia do trono de Deus, luz e glória da sua palavra, nós vamos crescendo cada dia em santidade. E você precisa cada dia lembrar-se de Jesus. Ele morreu por mim. E a cada dia perseguindo o alvo de Cristo, você vai subindo um degrau após o outro na escada da santificação. A cada dia, lembrando-se da justiça de Cristo em prol do pecador e almejando receber o caráter dele. E isso precisa ser feito pela leitura da Bíblia, pela leitura dos escritos proféticos, pela leitura do espírito de profecia. E aí você aprende uma verdade, e aí você vai se conformando com aquela verdade. Afinal de contas, você não quer ser amigo de Jesus? E aí você vai se dedicando e dedicando. E você vai saber que quanto mais próximo de Cristo, mais falhas e imperfeições você vai perceber em você. Mas você vai confiar todas as suas esperanças em Cristo, ter a consciência limpa e se santificar a cada dia. É assim que é o preparo. Pensar em Cristo, Ele é meu amigo, orar 3 vezes ao dia, ler a sua Bíblia, ler o Espírito de Profecia. Se nós fizermos isso, nós vamos crescer em santidade. É possível vencer no juízo. A salvação é pela graça e a obediência também é pela graça. Tenha fé que Cristo fará de você um vencedor. Agora, que outros detalhes importantes encontramos em nossa revista? Todos os que verdadeiramente se tenham arrependido do pecado e que pela fé hajam reclamado o sangue de Cristo como seu sacrifício expiatório, tiveram perdão acrescentado ao seu nome nos livros do céu, tornando-se eles participantes da justiça de Cristo. Olha só, a justiça de Cristo é imputada a você. E você é considerado justo sem ser. Mas agora você vai participar dessa justiça para ser justo de verdade. É a obra da santificação. E verificando se está o seu caráter em harmonia com a lei, que é a obra de investigação, seus pecados serão riscados do livro de registro e eles próprios serão considerados dignos da vida eterna. Que maravilhoso! Aqueles que se arrependeram terão seus pecados apagados, mas aqueles que não se arrependeram não terão seus pecados perdoados. Aliás, os seus pecados vão ser desperdoados. Pecados para os quais não houve confissão nem arrependimento permanecerão nos livros de registro e testificarão contra o pecador no dia do juízo. É algo muito solene. E como a corte celestial determina se uma pessoa se arrependeu ou não? Por meio dos testes. É feito um teste. Você se lembra da história de Abraão? Deus fez um teste, colocou Abraão à prova. Ele estava falhando, olha, me dá o teu filho. Como foi feito com Jó? Satanás falou, esse aí, ele obedece porque a obediência é comprada. Então vai lá, Satanás, faz o teste. Assim eu e você seremos testados em tudo aquilo que pedimos perdão. Muitas pessoas pensam, ainda bem que eu vou morrer para não passar pelo período da prova. É como se você quisesse, fizesse ali a escola e quisesse faltar no dia da prova. Não, o dia da prova é para verificar se você realmente aprendeu a matéria, ou se você mudou de vida, se as suas vestes realmente estão sem manchas. Porque o juízo é das obras. Nós lemos isso, serão julgados segundo as suas obras. Nós não seremos julgados pela fé, porque fé todo mundo diz que tem. Agora, quando as obras são avaliadas, aí que se vê se a pessoa tinha fé em Cristo ou se ela não tinha fé. Como viver diante do juízo?
Você não é ordenado pelo Senhor a examinar o coração do seu próximo. O que é que nós examinamos do próximo? Apenas o exterior. O coração é com Deus. Muito cuidado. Muitas pessoas querem pegar aqui que não devemos julgar o coração e dizer assim, ó, ninguém guarda a minha vida, cada um cuida da sua. Isso não é bíblico. Esse é o dilema de Caim, né? A desculpa de Caim. Quando Caim chegou e fala a Deus assim, Deus pergunta, onde está o seu irmão? E ele responde, por acaso sou eu o guardador do meu irmão? Sim, é o guardador. Agora, você não pode julgar as intenções, o que está no íntimo. Aquilo ali, só Deus pode julgar. A igreja, ela só se manifesta pelos pecados abertos, pelos pecados externos. Quando começou o juízo? Em 1844. Jesus ele entra no Santíssimo para se entregar os últimos atos da obra de redenção. Agora, se começou em 1844, por que não terminou até hoje? Já pensou nisso? Primeiramente, Deus é misericordioso e não quer que ninguém pereça. Mas nós lemos na introdução dessa revista que Jesus já deveria ter voltado. Ou seja, o juízo já poderia ter se encerrado, mas o povo de Deus não está preparado, não esteve preparado e não pregou as 3 mensagens angélicas. A humanidade não pôde ser posta à prova porque não ficou conhecendo o Evangelho. Como Deus vai julgar as pessoas se elas não foram testadas? Está entendendo? Então, Deus não precisava de 180 anos para julgar a humanidade, poderia tê-lo feito em menos tempo. Mas a purificação do templo celeste depende também da purificação do meu e do seu coração. Porque se o meu e o seu coração continuarem impuros, se as nossas vestes continuarem com manchas, Deus irá remover o nosso nome do livro da vida. Lá em Êxodo capítulo 32, versos 32 e 33 diz assim, riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então, querido amigo, se você deseja estar no reino de glória imortal, é preciso estar com o coração puro, com as vestes sem mancha. Aqui na página 14, que orgulho prevalece na igreja, que hipocrisia, que engano, que amor ao vestuário, a frivolidade ao divertimento, que desejo de supremacia, um irmão querendo dominar sobre o outro. Todos esses pecados têm obscurecido a mente, de modo que as coisas eternas não têm sido discernidas. Não pesquisaremos as Escrituras para saber onde nos encontramos na história deste mundo. Não nos tornaremos esclarecidos quanto à obra que se está efetuando por nós neste tempo e a atitude que nós, como pecadores, devemos ter enquanto a obra de expiação está em andamento. Se temos consideração pela nossa salvação, precisamos mudar definitivamente. Quer saber como se realiza o juízo? Estude o capítulo 28 do livro O Grande Conflito. Precisamos buscar ao Senhor com genuíno arrependimento. É necessário que com profunda contrição de alma confessemos os nossos pecados para que eles sejam apagados. Um último texto que eu gostaria de compartilhar está em 1 Pedro 4, 17 a 18. Porque a ocasião de começar o juízo pela causa de Deus é chegada. Esse é chegada não existe no texto grego. No texto grego diz que o juízo começa pela casa de Deus. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Muitas vezes o juízo tem sido retratado de uma maneira desconcentrada, como uma grande festa, uma grande celebração, onde as pessoas estão desconcentradas, bebendo, comendo. Mas esse juízo ali, que é uma grande celebração, é o capítulo 5 de Daniel, né? Onde o rei estava ali comendo e bebendo com os seus convivas, e o juízo para ele chegou naquela noite. Pesado foste na balança e achado em falta. O juízo do capítulo 7 de Daniel é uma cena da mais solene possível. Então, a Bíblia retrata a salvação do justo com dificuldade. Se é com dificuldade que o justo é salvo. Mas você não precisa ter medo. Se você temer a Deus e dar-lhe glória,
você não ficará com medo do juízo. Você será um vencedor no juízo investigativo. Imagine que você está preso pelos seus crimes. E você tem um advogado, e o advogado está ali mexendo algumas coisas para você, e de repente o advogado vem lhe fazer uma visita e lhe diz assim: meu querido amigo, eu olhei o seu caso, fiz todas as apelações possíveis, mas você realmente é culpado, você cometeu esses crimes. Você terá de ficar preso aqui muitos anos e terá de enfrentar a sentença de morte. Mas o governador dessa terra, ele ofereceu a você uma segunda chance. É isso que o juízo é. Uma segunda chance. Ele vai ser misericordioso e você terá de passar por uma prova. Qual é a minha prova? Você pergunta ansioso e o advogado explica o seguinte: o governador determinou que haverá uma corrida. Se você fizer essa corrida em menos de 35 minutos, você será perdoado e você será livre, né? Você poderá ser reintegrado à sociedade. E você agora fica cabisbaixo e fala assim: eu jamais vou conseguir correr essa prova. Eu estou preso há tantos anos, estou acima do peso, eu estou sem motivação, estou um pouco doente. Jamais conseguirei passar no teste. Então seu advogado bate no seu ombro e lhe diz: eu tenho uma boa notícia para você. Eu já fui um atleta de destaque. Para ser mais específico, aquele advogado diz: eu fui o maior recordista das corridas de 100 metros. Eu conheço todos os treinos, eu conheço todo o percurso, eu conheço a melhor dieta, eu conheço o melhor treinamento. Eu já treinei outros prisioneiros e todos aqueles que se submeteram ao meu treinamento passaram no teste, passaram na prova. Se você aceitar, é sinal de vitória, porque você certamente será aprovado. Depende mais de mim do que de você, mas depende um pouco de você. E então você aceita aquele desafio e começa a se preparar com o advogado, que também é um treinador. Agora você tem duas escolhas. Se você decidir o desafio, tem que obedecer o treino do advogado. O advogado diz: é para dormir tal horas, é para levantar tal horas, é para correr tantos minutos nessa velocidade, agora devagar, agora rápido, é para correr com pesos, é para correr na areia, é para fazer essa dieta. Se você seguir aquela dieta, você terá confiança de que tudo que o treinador te passa é para o seu bem. Mas se o treinador fala para você dormir cedo e você dorme tarde, é para você acordar tal hora e você não acorda, é para você correr e você fala: não, hoje está muito frio, não, amanhã está muito quente, é para você fazer essa dieta e você não faz, é para beber muito líquido e você não bebe. Sabe o que vai acontecer? Vai chegar o dia e você não estará preparado para o teste. Então, como vencer no juízo investigativo? Você deve ler a Bíblia e se submeter a tudo o que o treinador, o nosso Senhor Jesus, o recordista, o campeão dos campeões, lhe disser, porque ele já foi humano, ele já correu essa corrida antes de você e ele foi o maior dos campeões. Você precisa ler o espírito de profecia e verificar se a sua vida está toda em ordem. E você vai se reconformando com as orientações da lei de Deus. Você vai se santificando cada dia, cada dia, cada dia. E você confia que Jesus perdoou todos os seus pecados e que Ele é o seu treinador e que Ele só levará você para o dia da corrida, quando o seu caráter estiver pronto. Você vai dormir tranquilo, sabendo que o seu caso está nas mãos de Jesus Cristo, o justo. Você vai orar a Deus fiado em Jesus Cristo. Senhor Jesus, justiça nossa. Ajoelhe-se comigo agora. Vamos buscar a Deus em oração. Senhor Jesus, graças te damos porque o Senhor é um grande campeão e já trilhou este caminho antes de nós.
Nós somos pessoas de lábios impuros, pensamentos impuros. O nosso caráter está cheio de manchas, Senhor. Não vemos esperança, nos sentimos mesmo num poço de lama e vamos nos afogando a cada dia. Mas viemos aqui confessar os nossos pecados. Passamos tempos demais na televisão, na internet, no celular. Não temos estudado a Bíblia corretamente. Temos manifestado amor ao vestuário, temos manifestado amor às benesses dessa terra palaciana. Não estamos com vontade de estar na presença de Cristo. Por favor, perdoa os nossos pecados. Santifica-nos na Tua palavra. Senhor, pedimos pela igreja e os desafios da igreja ao redor do mundo. Que possamos nos envolver nesses desafios também. E ao pregar a outros, que possamos perceber a grandiosidade do Teu amor e também não ficarmos para trás. Abençoe a todos nós, abençoe a toda a Tua igreja em oração, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, que o Eterno abençoe.